Vamos continuar nossa leitura, nosso estudo, aprendizado com a palavra de Deus. Lendo, eu tenho falado que esse tipo de estudo que a gente tem feito é uma leitura expositiva. A gente lê e expõe a palavra, expõe o texto. Muito semelhante ao que se fazia na igreja primitiva, onde tinha uma leitura pública explicada da Escritura Sagrada. Então eu tenho chamado, quem já ouviu falar de pregação expositiva? Já ouviram falar? Eu faço uma leitura expositiva, a gente lê e expõe o texto, buscando entender a mensagem original, buscando entender aquilo que a gente tem na Bíblia, sem uma interpretação, às vezes fora, e uma aplicação necessariamente, porque a gente precisa entender originalmente a mensagem, a palavra de Deus. É a primeira coisa que a gente precisa para a gente provar as outras coisas, para a gente poder ver se procede ou não aquilo que a gente ouve em outros lugares. A gente precisa conhecer e crescer nesse conhecimento. A gente parou, deixa eu só relembrar que lá em Atos 23, 11, Jesus dá uma ordem para o apóstolo Paulo. Fala para ele o quê? Coragem, Paulo. Do jeito que você deu testemunho em Jerusalém, você vai fazer isso em Roma. É isso, lembra? É isso que a gente está vendo. Então, vamos lá. Aí a semana passada, a gente viu que o comandante de Roma, o comandante romano, lá de Jerusalém, captura Paulo, leva Paulo, para Cesareia, para o governador Félix. Ali, Paulo fala, na verdade, ele é acusado por um orador contratado, lembra, um promotor, o Tértulo, contratado pelos sumos sacerdotes, o ancião de Israel, lá, para acusar Paulo diante do governador. Ele faz a defesa dele, e ele termina falando aqui, deixa eu ver se eu acho, ele fala assim: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. A única coisa que Paulo confessa que tinha a ver é o seguinte: se eu tenho culpa no cartório, se eu tenho algum crime aqui, é eu acreditar que Jesus ressuscitou e que Ele vai ressuscitar todos no final. Se isso é crime, eu confesso que é isso que eu estou pregando mesmo. Mas isso não era crime nenhum diante do tribunal romano. E o governador não pode condenar Paulo por causa disso. O que ele faz? Ele deixa Paulo guardado ali naquela prisão. Paulo fica ali 2 anos preso, esperando alguém dar um destino no julgamento dele, tá certo? E hoje então a gente começa a leitura do capítulo 25, Atos 25. Antes de começar a ler com você, deixa eu fazer aqui algumas observações. Todo trecho que a gente lê, normalmente eu tenho colocado a ideia central daquela passagem. A ideia central aqui é que Paulo, ele toma uma decisão agora. A decisão que ele toma é falar para o governador, ele faz uma apelação judicial. O negócio é o seguinte: eu quero ser julgado por César. Ele faz um apelo: já que vocês não estão conseguindo lidar com a minha situação aqui, e nós vamos ver que o governador queria mandar ele para Jerusalém, ele falou: opa, lá em Jerusalém não vai dar certo esse negócio não, Lá eles querem me matar, ninguém vai julgar Paulo com justiça em Jerusalém. O que ele faz? Uma apelação judicial. Como cidadão romano, ele tem direito de fazer esse apelo, e ele fala: agora é o seguinte, me leva para o imperador, eu quero ser julgado lá. E ele corre risco também, porque quem podia decretar a morte de um cidadão romano era quem? César. Então, de todos os lados, Paulo corre risco de vida, ele não sabe nunca o que vai acontecer com a sua vida. Só que agora ele começa a entender como ele vai para Roma. E ele faz um apelo, ele fala: mas agora eu estou entendendo, Jesus vai me levar assim para Roma. E é assim que a gente vai ver nessa passagem, como que isso desenrola. Outra observação: depois de Paulo passar 2 anos na prisão, e de o governo ser transferido de Félix para um outro governador chamado Pórcio Festo, Félix sai do governo da região e passa o governo para esse Festo, Pórcio Festo. Os principais sacerdotes e os líderes judeus, o que eles vão fazer?
renova o ânimo de atacar Paulo. Procura de novo se livrar de Paulo. Vão tentar de novo, agora que não deu certo com Félix, vão lá com Festo, ver se vai dar certo a gente fazer uma tramóia e matar Paulo. Eles não desistem. Vocês lembram que tinha um grupo lá que tinha feito um juramento de nem comer se não matasse Paulo? Pois é, esse povo aí estava jurado sob maldição, eles tinham que matar Paulo. Se a gente não matar Paulo, nós não vamos comer, né? E nós vamos ser amaldiçoados. Eles tinham feito um juramento sob maldição. Eles queriam tirar a vida de Paulo, a qualquer custo, né? Eles vão pedir a Festo como favor que envie Paulo para Jerusalém. Eles vão querer, de novo, sempre levar Paulo para o lugar onde eles têm o quê? Autoridade. Mas sempre no caminho tentando fazer uma tramóia, tentando pegar ele no meio do caminho ali e acabar com a vida dele, né? Então, dividido entre o desejo de conquistar o favor dos líderes judeus e a relutância em ser usado como marionete, Festo resolve transferir Paulo para Jerusalém. O apóstolo resiste a esse desdobramento e ele faz como? Eu apelo para César. A hora que ele vê que Festo estava fazendo uma negociação com os judeus, e ele ia deixar os judeus, vamos levar então? Paulo falou, não, eu sou cidadão romano, eu quero ir para César. Tá? É isso que está acontecendo aqui, a gente vai ler aos pouquinhos. O que nós estamos vendo em toda essa história judiciária, de condenação, mata, não mata, né? O controle de Deus, no meio de situações complicadas, difíceis e que a gente não entende, que Paulo provavelmente não entendia o desfecho final, colaborando para Paulo cumprir a ordem de Jesus. É isso que nós temos que entender. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Qual que é o bem de Paulo? Maior. Obedecer a Jesus. É isso. Quando a gente tira esse texto fora do contexto, a gente faz uns erros terríveis. Porque quem falou isso foi Paulo. E Paulo sabe muito bem do que ele está falando. Tudo vai colaborar para eu ser semelhante a Jesus. Tudo vai colaborar para eu cumprir o que é o melhor que ele tem para a minha vida, a ordem dele, que é ir a Roma. Qual é o melhor de Deus para a nossa vida? Obedecer a Jesus. Tudo vai colaborar para o seu bem. Qual é o bem? Você se tornar uma pessoa mais semelhante a Cristo. Esse é o bem maior do cristão. E as coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida vão tomar um curso de empurrar você a se tornar um filho de Deus melhor e cumprir a sua missão nessa terra. É isso que a gente tem que entender, porque a gente lê a Bíblia muito com a mentalidade brasileira, ocidental. A gente lê aquele versículo e acha que tudo vai colaborar para o meu prazer pessoal. O texto não diz isso. Porque se diz isso, Paulo não cumpriu esse texto, Deus não cumpriu isso na vida de Paulo. Aí você percebe que começa a ter complicações com a interpretação dos textos e com a vida de quem falou. Não faz sentido. Paulo não falaria aquilo com essa intenção. Eu estou aqui falando com vocês, ensinando a gente a interpretar a Bíblia. Para a gente interpretar a Bíblia ela se completa. Quem disse isso? Paulo. O que Paulo viveu? Como ele viveu com Deus? Como ele passou as dificuldades? Qual era o bem maior de Paulo? Se a gente começa a fazer essas perguntas, a gente vai ver que eu não posso interpretar o texto da forma como a gente vê algumas pessoas interpretando. Como que se tudo colabora para eu sempre ter satisfação pessoal e prazeres pessoais. O texto não permite eu fazer essa interpretação. Por quê? Por causa de todo o contexto. Então, você percebe como é importante a gente estudar a Bíblia para a gente pensar essas coisas? Você percebe como é importante uma escola bíblica?
Eu não consigo fazer isso, ensinar isso, às vezes no culto de domingo à noite. A gente não consegue. A pregação, ela às vezes não dá essa permissão de parar. Eu estou olhando para vocês, fazendo assim, né? Eu acho que estou entendendo, e eu vou explicar de novo, e ter esse feedback de uma escola, né? Ainda não, mais ou menos, mas melhor aqui, né? A gente conversar e eu ver a reação de vocês, eu trabalhar de novo. Se eu ver que alguém ficou voando, aí eu vou voltar. E a gente vai tentando o quê? Explicar o conceito disso para vocês, tá bom? Então vamos prosseguir ao versículo 1. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, então Félix sai do governo. Quem que entra? Festo. Ele, 3 dias, ele assume o governo. Depois de 3 dias ele sai de Cesareia e ele vai para Jerusalém. A distância de Cesareia e Jerusalém, mais ou menos Penápolis, São José do Rio Preto. Tá? É mais ou menos essa distância. Um pouquinho, 5 quilômetros a mais, alguma coisa assim, 5, 10 no máximo. Mas é mais ou menos Penápolis, São José do Rio Preto é a distância de Jerusalém para Cesareia Marítima. Tá? Então, Festo sai de Cesareia, onde era o palácio do governo, e vai lá para Jerusalém, onde a boca é quente lá. Jerusalém sempre tem um lugar de muito conflito e fervor religioso, e muita gente passando por causa do templo, estrangeiros, é um negócio, e eles se preocupam, porque pode causar rebelião, motins. Tinham terroristas na época que queriam se rebelar contra Roma, eles saíam esfaqueando gente no meio da multidão, sicários. Então os governadores romanos tinham um problema sério para resolver. Eles querem manter a paz, eles querem que não tenha conflito. Então o primeiro lugar que Festo vai, ele vai para onde? Jerusalém. Como governador, vamos lá ver o lugar onde a boca é quente, vamos lá ver, deixa eu sondar lá, para ver se o negócio está tudo em paz, né? E logo na hora que ele chega, né, o povo já traz problema, não traz? Chegou alguém que está na frente, trocando cargo, de qualquer coisa, né? A gente já quer ir lá conversar para mostrar os problemas, né? Para resolver. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram a queixa a respeito de Paulo. Paulo não saía da cabeça do sumo sacerdote. Paulo não saía da cabeça dos sacerdotes, do sinédrio. Paulo atormentava os caras, até preso, dormindo. Eles só acho que sonhavam com Paulo e eles estavam atormentados. Eles precisavam resolver o maior problema da vida deles, que era Paulo. Olha o que o evangelho causa na vida de religiosos que não têm Deus. É esquisito o que eu estou falando? Mas é isso que estava ali. Eram religiosos sem Deus. Muito esquisito, né? Mas como tem religioso sem Deus. Ali você tinha muitos religiosos sem Deus. Religiosos obstinados, dura cerviz, desobedientes contra o Deus que eles falavam que serviam. É um negócio sério. A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nisso também, porque isso acontece, né? E é triste isso. A pessoa acha que está servindo a Deus por se envolver tanto com a religião, e no coração dela, a vida dela está distante de Deus. Isso é triste, mas é uma realidade. Contra ele, versículo 3, contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada, olha de novo, outra emboscada para matar Paulo no caminho. Então os caras vão lá, Festo, já que você está entrando agora lá no governo da nossa região, nós temos um problema com um cara que está lá na tua prisão lá. Faz o seguinte, manda Paulo para cá. Paulo é dos nossos, ele tem que ser julgado aqui. Manda Paulo para cá, para o nosso sistema judiciário. Manda Paulo para o tribunal nosso aqui, né? E está tudo resolvido. Mas na cabeça deles, na hora que estiver vindo no caminho, a gente mata Paulo antes dele chegar em Jerusalém. Essa era a trama de novo. Festo, porém, respondeu
que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Alguma coisa faz com que Festo não faça essa cessão, né? Não ceda ao pedido. Ele falou: não, faz o seguinte, breve eu estou voltando para Cesareia, eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou ouvir Paulo. É tão importante assim, eu quero saber então, que eu vou. Ele ficou com certeza interessado ali, lembrando, Deus está no controle de tudo. Se Festo entregasse Paulo, Paulo estava morto. Essa é a soberania de Deus. E concluiu, olha o que Festo diz: aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusam-no. Então faz o seguinte, eu vou voltar para Cesareia. Quando eu voltar para Cesareia, quem aí de vocês tiver habilitado para lidar com a questão judiciária de Paulo, quem aí representa o Sinédrio, quem vocês aí escolherem para lidar com isso, me acompanhem. Se vocês tiverem alguma acusação de algum crime, acusem-no lá diante, né, do meu sistema judiciário. Festo então falou: vamos comigo. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Olha só, espera aí, o que está acontecendo? Está lá na minha prisão, no meu lugar lá, deixa eu ver o que está acontecendo. E se vocês quiserem, vai lá ouvir. Deixa eu só ver se tem alguma coisa importante antes da gente seguir aqui. Deixa eu só destacar algumas questões. Festo deseja colocar em dia todos os casos que ainda não foram julgados por Félix. Talvez Paulo não fosse o único. Talvez tinha mais gente lá com caso parado, né? A justiça é demorada hoje, imagina a época. Não tinha prazo, os caras que escolhiam quando ia julgar, né? Ele gostaria de atender aos líderes judeus, mas não tem intenção de ser fantoche deles. É importante Festo fazer média com os judeus? Muito importante. Porque ele tem que manter a paz. Imagina ele criar um conflito com os judeus, uma rebelião surgir, o imperador ficar bravo com ele perdeu o cargo. Gente, era um problemão ali político e de poder. Então ele não queria causar um problema com os judeus, mas ele também não queria ser fantoche na mão dos judeus. Não, vocês não vão me fazer de bobo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo na minha casa. Eu não vou mandar para um prisioneiro que Félix manteve lá e não entregou para vocês, sem eu saber o que está acontecendo. Né? E esse é o contexto aqui, gente. Se desejam que o caso tenha prosseguimento, vocês vão precisar ir para Cesareia. Para Paulo, significa que o processo, gente, vai começar tudo de novo. Né? Complicado, né? Tudo de novo, acusação, ouvir de novo, falar, se explicar. Só que para Paulo isso não era um problema, por quê? Porque cada ocasião que ele abria a boca, ele falava alguma coisa do Evangelho, ele falava alguma coisa que ele cria na ressurreição, ele soltava a pérola dele sempre. Então todos os momentos, Paulo não deixava de soltar palavras de testemunho do Evangelho, mesmo na condição que ele estava. E quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém, então foi um pessoal com Festo para Cesareia, ficaram em volta de Paulo, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não tinha prova, gente, era tudo fake news, tudo boato. Paulo é contra o templo, Paulo, ele é um baderneiro, Paulo não, nada disso Paulo estava fazendo, nada disso. E pior ainda, muito menos na situação que ele foi para Jerusalém, que ele foi como um judeu, fazer rituais judaicos dentro do templo judeu, levar oferta para a igreja de Jerusalém,
Então ali menos ainda, porque se fosse de outros lugares que ele tinha passado, tinha dado uma confusão mesmo, que a gente já viu. Mas ali em Jerusalém, ele foi no templo como um judeu ofertar a Deus. Então era tudo boato, era tudo falso testemunho, sem provas. Então Paulo começa a se defender, né, e disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra Roma, nem contra César. Por quê? Porque os judeus já estavam querendo empurrar culpa de crime romano para ele ser condenado pelo governador de Roma. E aqui ele fala: não tenho pecado contra a lei dos judeus. Qual é a lei dos judeus? Quem lembra? Qual que é a lei dos judeus que ele está falando aqui? A Bíblia, a Torá. A lei dos judeus é a Torá. O que é a Torá? Os 5 livros da sua Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 10 mandamentos e todas as outras leis mosaicas que Moisés estabelece para a sociedade, são as leis dos judeus. Está na nossa Bíblia a lei do judeu. E ele fala: eu não estou contra a Torá, eu não estou contra as leis que Moisés instituiu, porque ele também era judeu. Ele só interpretava a lei diferente, mas aí, na época também tinham escolas de interpretação diferente. Ele não era o único. Só que a forma como ele interpretava era tão nova, tão diferente, que isso estava afrontando, porque ele estava falando que o Messias morreu e ressuscitou, e que cumpriu a lei. Isso estava afrontando os judeus, que não acreditavam. Mas isso era uma interpretação, que ele acreditava nisso. Então por isso que ele fala: eu não estou pecando contra a lei, ele só não completa, mas eu só estou interpretando diferente de vocês. Mas eu não estou indo contra, nem estou indo contra o templo, porque ele estava no templo, fazendo os rituais judaicos no templo. E outra, não estou indo contra César. O que eu estou fazendo contra o Império Romano? E aí ele vai começar, então, aqui Lucas não fala, com certeza ele falou mais coisa, tá? Lucas não descreve aqui toda a sua argumentação, isso que a gente tem que entender. Na outra defesa você percebe que tem mais coisa que ele falou. Aqui é sucinto por enquanto, porque é muito semelhante a algumas coisas, né? Então Lucas não repete nem as acusações que foram feitas e nem a defesa que ele faz, mas ele com certeza foi ouvido as acusações de novo, com certeza ele tem que se defender do jeito que ele se defendeu. Lucas simplesmente registra esse resumo. Quando ele fala: não pequei contra a lei, ele deve ter feito um discurso provando isso. Não pequei contra o templo, ele fez um discurso dele provando que ele não estava pecando contra o templo. Quando ele diz: não pequei nem contra César, ele deve ter argumentado todo o seu discurso e mostrando que não tinha nada contra César. Lucas traz a síntese só para a gente, o resumo, mas ele tinha que justificar isso diante do tribunal ali, tá? É uma questão romana mesmo. Os líderes judeus apresentam acusações formais contra Paulo, mas não são capazes de provar nada. Paulo volta a se defender, mas acrescenta uma nova objeção. Além de não ter infringido, lei judaica, nem contaminado o templo, ele diz agora, como eu estou falando, que ele nem ofendeu César. Essa declaração prepara o cenário para o surpreendente apelo de Paulo a César. Então, como eu não fiz nada a César, vocês acham que sim, eu apelo, ele vai querer agora ir para César. Então ele está preparando o caminho. Então o governador Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, olha lá, você percebe as lidas de poder, Festo queria julgar Paulo corretamente, entre aspas, não queria ser fantoche dos judeus, mas também queria o quê? O apoio dos judeus.
todo líder popular que precisa do apoio do povo, ele quer tentar ficar em cima do muro, não é? Não quero desagradar ninguém. Eu não quero desagradar um cidadão romano que vai me dar problema, se ele levar isso diante de César. Eu não quero desagradar os judeus, porque também vai me dar problema com o imperador. Ele precisa mediar esse conflito e tentar fazer a melhor forma para ele não perder o controle dele como governador da região. E ele pergunta para Paulo: Paulo, você quer ir para Jerusalém? Mas nunca, né, que Paulo quer ir para Jerusalém. Você quer ir para Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? O que Paulo fala? Ele fala assim: eu estou diante do tribunal de César. O que ele está falando? A jurisdição, o meu julgamento já está de acordo com a lei e o tribunal romano. Eu não quero mais voltar para o âmbito de julgamento da lei judaica em Jerusalém. Já passei dessa fase. Estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Ele sabia que diante do tribunal de César não tinha crime nenhum. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal, ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a quem? Aos judeus. Se não são verdadeiras coisas que eles estão me acusando, ninguém pode me entregar para eles. Apelo para César. E aqui a ordem de Jesus, a missão de Jesus começa cada vez mais a empurrar Paulo para Roma. Sim. Teve um problema seríssimo nesse sentido, só que ele não foi contra a lei. A discussão não é se o judeu deveria se circuncidar. Paulo nunca disse que o judeu não devia se circuncidar. Ele disse que o gentio não tinha que se circuncidar. Porque a briga era que os judeus convertidos a Cristo queriam circuncidar os gentios que se convertiam a Jesus. E aí Paulo falou: aí não, você judeu cumpra a aliança mosaica, cumpra a aliança de Deus com Abraão e se circuncide o teu filho ao 8º dia. Você é judeu. O gentio não é judeu, e para ele ser salvo, ele não precisa se tornar judeu, porque a graça de Cristo salva o gentio, sem ele se tornar judeu. Essa era a briga. Essa briga foi resolvida em Atos 15, que é o concílio de Jerusalém. Só que isso foi resolvido por uma carta dos apóstolos, resolvido teoricamente, porque depois os judaizantes ficaram atormentando algumas igrejas ainda, e Paulo teve que escrever, por exemplo, a carta dele aos Gálatas, porque mesmo depois disso, os judaizantes começaram, depois Romanos também, ele escreve algo lá em Romanos, eu não me lembro se no capítulo 14, se eu não me engano, ou 15, que ele fala também de uma questão de judeus e de gentios, que os judeus falavam que tinha dia sagrado, que tinha comida que podia comer, e o gentio falava: não, mas eu posso comer de tudo. Começou uma divisão de cultura judaica dentro da igreja, e isso se resolve no concílio de Jerusalém, na carta que é feita em Atos capítulo 15, tá? Agora, olha só, em nenhum momento Paulo está pregando aos judeus que ele não precisa. Ele chega a dizer: aquele que procura ser justificado pela lei, da graça tem caído.
Sim, não abrange. Por quê? Porque você, o judeu, ele poderia, tanto é que quando ele pega Timóteo para ser parceiro dele, Paulo circuncida Timóteo. Ele estaria se contradizendo. Porque ele não circuncida Timóteo para a salvação. Ele circuncida Timóteo só porque ele era judeu, para estar entre a cultura judaica e poder pregar o evangelho da graça. Então, a circuncisão para Paulo, para os judeus, não tinha mais nada a ver com salvação, mas era uma marca ainda pactual do povo, da lei. E ele fala: eu não preciso tirar o pacto de vocês de Abraão, só que vocês não são salvos mais por isso. A circuncisão na nova aliança é uma circuncisão do coração. Quem é judeu agora do coração. E ele mostra para aqueles judeus que a circuncisão na carne deles, sem o evangelho, se tornava uma incircuncisão. Essa é a fala que Paulo tem. Só que ele não proibia o judeu de circuncidar. A implicação era o judeu querendo que o gentio, como se a gente se converteu no evangelho, os judeus falavam assim para a gente: ó, o Rodrigo lá, né, o Bibi, o Francisco, vocês têm tudo de circuncidar para ser salvo. Aí Paulo fala: não, a salvação deles é graça, pela graça é de vocês também, circuncide-se vocês como povo judeu, mas a salvação não vem mais pela circuncisão da carne. Por isso o evangelho é pela fé em Cristo, a obra de Cristo, né? E a circuncisão da nova aliança é no coração. Mas ele era judeu, ele era circuncidado, ele circuncida Timóteo. Ele não está confrontando que o judeu seja judeu, porque era uma marca do povo. Ele mostra para eles que isso não basta para ser salvo, que para eles serem salvos agora, eles precisam do Cristo, do Messias, né, que se tornou o rei dos judeus, o salvador para os judeus. Isso é um conflito muito sério em Atos, é um conflito muito sério no início da igreja primitiva, né, e que vem, e pior de tudo, que de tempo em tempo volta ainda judaizantes nos nossos dias. A gente vê pastores se judaizando, é um negócio complicado. E isso já está resolvido em Atos, é só a gente ler, a gente estudou junto aqui, é só a gente ler Atos 15, que está ali a solução, né? Agora, olha só, lá na Galácia, se eu considerar que pode ter alguma coisa, lá na Galácia, nós estamos em Jerusalém ele não toca nesse assunto quando ele é acusado. Ele estava no templo como judeu, fazendo oferta de judeu no templo judaico. Ele estava cumprindo um ritual de purificação judaica, porque ele era judeu. Então ele podia fazer todo esse processo sem problema nenhum. Paulo fez voto de Nazireu, que só o judeu podia fazer. Raspa o cabelo, pega o cabelo e vai queimar o cabelo debaixo do altar com sacrifício para pagar o voto de Nazireu, porque ele era judeu. E quando ele circuncida Timóteo, a mesma coisa, para que os judeus recebessem Paulo e Timóteo sem nenhum problema, para que ele tivesse o quê? Por isso você lembra quando ele fala assim: eu me tornei judeu para ganhar os judeus, gentios para ganhar os gentios. Paulo se faz daquilo no sentido: já que eu sou judeu, deixa eu me adaptar, deixa eu colocar Timóteo para cumprir, para que Timóteo possa pregar o evangelho, para que a falta da circuncisão física de Timóteo não atrapalhe a pregação do evangelho. Timóteo cede a esse conselho de Paulo, para que ele pregue o evangelho ali, sem nenhum impedimento. Tá bom? 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que você apelou para César, Paulo, para César você vai para César. Tá bom. O negócio é o seguinte: agora não tem mais volta. Conseguiu o que queria, né? Exatamente. Não tem mais volta. Então não vai mais para Jerusalém, não vai dar para mais voltar. Você apelou, o conselho decidiu, autorizou, você vai para César. Então, depois de ouvir o caso, Festo tem a astúcia de perceber ali, né, que as acusações são inteiramente relacionadas a uma briga religiosa, e não envolve crime algum contra a lei romana.
Lucas revela para os leitores a motivação secreta de Festo. Ele deseja obter o quê? Favor, né? Apoio dos líderes judeus, ao tentar falar: Paulo, vamos para Jerusalém? Paulo: não, agora eu estou aqui no judiciário de Roma. Pretensamente, Jerusalém seria o local mais apropriado para julgar questões teológicas. Também seria uma forma de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Festo se livraria do caso, que ele não aguenta, ninguém aguentava mais Paulo ali, né? E obteria apoio dos judeus. Se ele consegue mandar Paulo para Roma, ele se livraria de Paulo e ganharia apoio mais ainda dos judeus. Não deu certo. Paulo entende a situação política precária e sabe seus direitos como cidadão romano. Existe grande probabilidade de que o governador ceda à pressão externa dos adversários judeus ou apóstolo. Apesar do imenso poder do governador, as autoridades sacerdotais podem forçá-lo a fazer algo que ele não quer. Como aconteceu, sabe com quem? Quem vai lembrar da história? Pilatos. Pilatos era um governador, um procurador romano na época de quem? De Jesus. É Pilatos que condena Jesus à cruz. Pressionado por quem? Pelos sacerdotes, sumo sacerdote, pelos fariseus, pelos escribas, pelo sinédrio. Do mesmo jeito, eles estavam pressionando Festo. E era histórico isso, porque os governadores, como eu disse, eles não queriam causar problema com o povo. Só que uma dificuldade ali, né? Festo percebe. Ele fala: peraí, eu não vou entrar no joguinho, mas eu vou tentar ganhar eles. Vamos tentar fazer um meio termo. Não conseguiu. Paulo faz o apelo, ele tem que ceder ali dentro da estrutura do contexto judaico. A gente viu que eles queriam, né, matar Paulo no caminho, e como cidadão legal, ele resolve então fazer esse apelo a César. Festo precisa ser cauteloso ao lidar com o cidadão romano, e afirma que só lhe resta fazer o quê? Conceder a petição de Paulo, o apelo dele. Passado alguns dias, outra figura entra agora no caminho. Deixa eu ver o horário, que talvez a gente segura para a semana que vem. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegam a Cesareia a fim de saudar Festo. Então, o rei Agripa, na época, gente, vocês já ouviram, tem vários Herodes. É uma confusão para quem não está acostumado, até para a gente que lê, a gente às vezes tem que lembrar. Quando a gente fala Herodes, tem mais de um Herodes, né? Tem o Herodes o Grande, tem Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Então, esse é um dos Herodes. Quem eram os Herodes? Os Herodes eles eram chamados reis, o rei Herodes. Não é o rei de um reino. Para a gente seria melhor como que se eles fossem prefeitos de cidades e micro-regiões. Tá? Então, quando fala rei, era um título que eles gostavam, né? Era um rei, o rei Herodes. Mas eles estavam abaixo do procurador romano. Eles prestavam conta para o procurador romano. Mas eles que eram chamados rei de algumas regiões. Tá? E o governador era o representante legal de Roma naquela região. Então você tinha vários Herodes. Tanto é que teve uma época que tinha uma tetrarquia, não fugiu a palavra aqui. Eram de 4 divisões de reinados de Herodes na época. E esse Herodes, então, ele foi saudar, por quê? Politicagem. O cara recém tomou o governo, o que ele vai fazer? Vou lá saudar o procônsul romano. Não é uma questão de diplomacia, tá? O Herodes, eles eram os primeiros a lidar com os conflitos judaicos. Todo o problema, por quê? Porque eles conheciam a cultura dos judeus mais do que os governadores romanos. A lida dele com os judeus era muito mais próxima.
Tanto é que Festo, no final, vai pedir ajuda para o Herodes, Agripa, de como ele vai encaminhar Paulo por escrito para César. Já que você conhece mais as entranhas desse povo, aí me ajuda a elaborar uma, né? Eu não posso mandar o cara para César sem fazer um resumo judiciário. Eu preciso escrever alguma coisa. Qual que é o crime dele? E ele pede ajuda para Agripa, porque Agripa conhece mais a região judaica. Ele é novo ali, não é, Festo? E o rei Agripa, ele vai então ajudar, né? Ele gostava de ser bajulado, como todos, né? Tinha uns problemas morais seríssimos que a gente vai ver. Berenice também tinha, que vai com ele, a gente vai ver isso aí, né? E eles vão então ali para conversar com Festo. Para a gente encerrar, deixa eu só fazer essa introdução. Eu marco aqui onde a gente parou e a gente vai continuar a história semana que vem. Legal? Olha só, sobre o rei Agripa, o nome desse cara aqui, que está apresentando para vocês, é Marcos Júlio Agripa II. Então ele é o Agripa II. Ele é filho de Herodes Agripa I, que tinha perseguido a igreja lá em Atos 12. Quem persegue a igreja em Atos 12 é o pai desse Agripa. Tá? E ele é neto do Herodes o Grande, que mandou matar os meninos até 2 anos de idade em Belém, quando Jesus nasce. Então esse cara aqui é neto daquele Herodes que manda matar Jesus lá, os meninos, para tentar achar Jesus no meio, né? Que José tem que fugir para o Egito, aquela história que a gente conhece. É neto desse Herodes, tá? Irmão de Drusila, esposa do Félix. Lembra que o Félix, governador, tinha uma mulher chamada Drusila, judia, irmã dele. Tudo, né, da nata ali, né? Ele é descrito como um homem brilhante. Isso nos registros da história de Joséfo, historiadores que não são bíblicos, eles escrevem sobre homens que viveram na época. Aparece uma descrição desse cara aqui. Eles falam assim, que ele era brilhante, imprevisível, muito dado à extravagância, inconsequente. Tinha um instinto de autopreservação fortemente desenvolvido e talentos admiráveis como diplomata. Não é à toa que ele está fazendo o quê? Diplomacia. Como governador, rei da região, fica sabendo que Festo toma posse, ele vai lá saudar Festo. Festo, seja bem-vindo à Judéia, né, a nossa região, o que você precisar de mim. Ele, como um bom governador, diplomata, ele vai fazer toda a lida, né, como um governante da situação. Ele governa 47 anos aquela região, de 53 a 100 depois de Cristo, tá, da região. Então ele pega inclusive a destruição do templo de Jerusalém, ele pega no ano 70, ele pega a parte de uma baita de uma perseguição que é feita também depois pelo Império Romano aos cristãos na época de Nero, tá? Então ele participa desses eventos mais tarde, porque ele estava ainda governando aquela região. E Berenice, irmã mais nova de Agripa, que havia casado com o mesmo Herodes, rei de Cálcis, cujo reino seu irmão recebeu. Depois da morte de seu marido, foi morar com o irmão. E de acordo com os boatos, tinha com ele um relacionamento incestuoso. Então ela era irmã do Agripa, que tinha boato que ela tinha um relacionamento incestuoso com ele, né? Olha, então você percebe, o negócio é complicado ali, né? Foi casada por um breve tempo com Polemon, rei da Cilícia, então voltou para a corte de seu irmão. Posteriormente em Roma, tornou-se amante de Tito. É a tal da Berenice que está aqui. Então, mais para frente, depois de 70, né, na época que, depois de Nero, entra o imperador Tito, e ela se torna então ali amante de Tito, general romano que subjugou a rebelião judaica
e se tornou imperador em 79. Então, essas são as figuras que aparecem agora, né, no contexto da narrativa de Lucas. Já bastava Festo, bastavam os sacerdotes, chega o Agripa, neto do cara que quis matar Jesus, quando era menininho, nenezinho, certo? Filho do outro que perseguiu a igreja, e chega ali, agora, para ouvir de Festo o que está acontecendo. Festo, na verdade, vai querer apresentar, vai falar assim: Agripa, vem aqui, deixa eu te contar um caos. Estou com um cara aqui, rapaz, você não sabe o que está acontecendo. E ele vai contar toda a história, e a gente vai ver o desenrolar da história semana que vem. Tá? Eu sei que essa parte pode ser um pouco cansativa, é só história, né? Mas isso tem que mostrar para a gente que em todas essas tramas, essas coisas loucas de poder, de coisas dos governantes maus, Deus está no controle. A gente tem uma impressão falsa de que Deus só vai estar no controle se o governador for bom. Deus está no controle da história em qualquer situação. A questão é, Deus é Deus, independente do político. Deus é Deus. Independente de qualquer coisa, a igreja tem que ser a igreja. Deus tem que ser nosso Deus. E a gente tem que pregar o Evangelho. E às vezes Deus põe governadores que perseguem a igreja, na história, não sei, Deus põe, permite, do jeito que você quiser, também, mas para que a igreja saia do seu comodismo, e ela se engaja na pregação do Evangelho. Encerro com essa observação: as igrejas mais ativas na missão são as igrejas perseguidas, não são as igrejas livres. As igrejas que mais têm fé, engajamento com Deus, seriedade com o Evangelho, são o povo que está sendo perseguido pelo governo. E onde há o maior avivamento que a gente nem fica sabendo, porque eles não podem ir para a mídia contar. O governo pega eles. Sabe aonde a igreja cresce, que a gente não tem nem ideia? Na Coreia do Norte. Você não acredita que a Coreia cresça lá. Como que cresce? Subterrânea, escondida. Na China a igreja tem crescido de uma forma histórica. Você conversa com algum chinês, eu tive contato lá na Coreia com um chinês, e a gente ouviu duas chinesas que estavam lá da China, falando como a igreja chinesa está crescendo, mas ninguém fica sabendo, não pode. Quando elas foram falar o testemunho delas lá na Coreia, tiveram que desligar a câmera. Filmar? Não. E se o governo chinês ouve? Vai dar problema para elas. Pode chegar lá no aeroporto e os caras barrar ela. Eu vi uma reportagem esses dias atrás, no aeroporto da China, as igrejas, os caras estão colocando câmeras para filmar o rosto de líderes religiosos, e aonde eles passarem para alguns lugares, serem identificados, para ver o que eles estão fazendo e falando. E nesse lugar, a igreja não está morrendo, a igreja está crescendo, se reunindo de casa em casa, quietinho, não pode fazer barulho para adorar a Deus, sem microfone, sem som, sem Bíblia inteira, às vezes em alguns lugares, rasgando página da Bíblia, igual figurinha, um trocando com o outro. A gente acha que isso é historinha antiga de missionário que falava essas coisas estão acontecendo ainda. E o pior de tudo, é que a Bíblia fala que nos finais dos tempos, a perseguição ia aumentar. Então, a questão de tudo que nós estamos falando é, nós temos que servir a Deus
independente da política, do político, de governador, de governo da cidade, de governo não sei das quantas, nós somos a igreja de Cristo, representando um reino do céu na terra. Nosso compromisso é com o rei. Esse era o compromisso de Paulo. Por isso ele não estava nem aí, ele andava em qualquer meio de autoridade, tudo, e ia falar do Evangelho. Não, então que essa seja a nossa motivação nessa história toda, né, complexa, que para alguns que estão lidando com isso a primeira vez, né, uma complexidade histórica de governo, de poderio romano, judaico, jurisdição, julgamento, tribunal. Não sei se você já tinha lido a Bíblia dessa forma, mas tudo isso é a vida humana de Paulo. Como José, não foi levado para o Egito, né? Vendido lá como escravo, e acontece, vai para a prisão, e tudo Deus estava no controle, formando o caráter de José para assumir o governo daquele império. Para quê? Para Deus honrar ele? Não, para Deus salvar a nação da onde viria o Messias. Para Deus preservar o povo do pacto, da aliança, da onde surgiria o descendente de Davi. É para isso. Deus está sempre lembrando, eu vou perdoar vocês pelo pacto que eu fiz com Abraão. Eu vou guardar a vida de vocês. Nós estamos lendo Reis, quem está lendo? Você já deve ter visto algumas vezes Deus falar assim: eu não vou fazer isso com você por causa do meu amor a Davi. Não é por causa de vocês, porque se fosse vocês eu acabava com vocês. Mas com a aliança que eu fiz com Davi, e eu sou fiel à aliança, eu vou preservar você nisso aí. Deus salva o povo, não é porque o povo era bonzinho, merecia não, é porque ele tinha feito um pacto de fazer a nação se multiplicar. Ele fez isso com Abraão. E ele disse que ia nascer a semente da mulher e o descendente de Davi, e o descendente de Abraão tinha que nascer daquele povo, que não podia ser extinguido, para que o nosso Salvador nascesse, vivesse, morresse e ressuscitasse. Então, toda essa questão a gente vê a soberania de Deus. Amém?